Em 1647, um grupo de pastores e teólogos reformados, reunidos na abadia de Westminster, em Londres, elaborou um conjunto de documentos que hoje conhecemos como a Confissão de Fé de Westminster. Os teólogos procuraram sistematizar o ensino reformado a fim de criar uma igreja reformada unificada nas Ilhas Britânicas. Na pergunta e resposta de número 33 do Breve Catecismo, eles resumem um dos pilares principais da tradição reformada. O que é a justificação? Justificação é o ato da livre graça de Deus, através da qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente pela justiça de Cristo, a nós imputada e recebida pela fé somente. Incluída nesta breve declaração está a ideia de que os pecadores são justificados sola fide, ou seja, somente pela fé. Para muitos, os pecadores são justificados pela fé e obras, ou seja, a doutrina da fé para eles se dá por uma busca introspectiva. Portanto, a pessoa deve procurar em suas próprias boas obras justificativas a fim de ser justificado. Mas o que cremos é totalmente diferente. A fé é extrospectiva, ou seja, os pecadores dependem da obra perfeita e completa de Cristo para a sua justificação. Mas o que especificamente os pecadores recebem somente pela fé? Um dos primeiros benefícios da justificação pela fé é que Deus perdoa todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. O salmista, no Salmo 32, versículo 1, diz: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. O segundo benefício da justificação pela fé é a aceitação do pecador como justo aos olhos de Deus, apenas pela justiça de Cristo, novamente, imputada a nós. Ele, Cristo, é contado como aquele que guardou todas as dimensões da lei. Esta justiça e obediência pertencem a Cristo. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, afirma que aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E novamente, em Romanos, capítulo 5, versículo 19, ele diz: Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A desobediência de Adão foi imputada a todos os que estão unidos a ele, mas a obediência de Cristo, o último Adão, é imputada a todos aqueles unidos a Jesus. Lembro-me das palavras do grande reformador Calvino em suas Institutas. Ele diz: a fé é, em última análise, um conhecimento firme e certo da benevolência de Deus para conosco, fundado na verdade da promessa dada gratuitamente em Cristo, tanto revelada em nossas mentes, quanto selada em nossos corações pelo Espírito Santo. O único meio pelo qual a perfeita obra de Cristo é recebida é pela fé somente. Sola fide. Como relata o pastor presbiteriano Tim Keller, ele diz: não é a força da sua fé, mas o objeto da sua fé que realmente o salva. E o objeto de nossa fé é Jesus Cristo. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, relata-se que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, ou seja, presenteador dos que o buscam. Mas cuidado, engana-se aquele que acredita que fé é apenas um conceito, uma ideia abstrata. Não. Fé é uma ação, uma atitude. Fé é agir apesar das incertezas. Fé é confiar inteiramente na providência divina que se demonstrou de forma cristalina em Cristo Jesus. Como bem escreveu o apologeta C.S. Lewis, ele diz: eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu. Não apenas porque eu o vejo, mas porque através dele vejo tudo o mais. Não temos outra embaixada de paz para encontrar abrigo da justa ira de Deus, a não ser na perfeita justiça e sofrimento de Cristo. Isso tudo somente pela